aula de 2 gigas e pouco. Foi uma hora de aula. Vou pegar aqui, teve os errinhos e tal. Estamos gravando, deixa eu só montar aqui o meu microfone. Meter o microfone aqui. Fala alguma coisa. Me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Fala, time! Agora a gente vai para a aula de entendendo o cliente. Então, eu quero trazer para vocês aqui a importância que é, de fato, a gente entender para quem a gente vende e saber que isso muda muitos aspectos na hora de a gente apresentar para esses clientes. Qual que é um dos maiores erros dos empresários hoje em dia? É eles não qualificarem os clientes para quem eles querem vender. Então, entender o público-alvo, ele é de suma importância para que a gente sejamos mais assertivos na hora de apresentar o nosso produto e ir atrás dessas pessoas de uma forma que vá qualificar elas muito melhor. Então, você conseguindo trazer mais e mais pessoas para dentro ali do seu porto. Ai, cara. Fala, time! Agora nós vamos para a aula de entendendo o cliente. É de suma importância que eu quero trazer algo para vocês, que nós sabemos para quem nós estamos vendendo. E o público-alvo, ele é muito bom da gente ter esse entendimento, por quê? Aonde muitos dos empresários hoje eles erram é de querer vender para todo mundo, de querer vender para qualquer pessoa, e sabemos que as vendas elas não funcionam dessa maneira. Ainda que nós temos um produto que ele seja muito plural, que nós conseguimos proteger vários veículos, vários carros, então, ou seja, a proteção veicular ela é basicamente para um número expressivo de pessoas. Só que, sabendo o público ideal para que a gente venha vender, para que a gente venha apresentar, vai te poupar muita energia, vai te poupar muito trabalho na hora de você fazer essa apresentação. Então, eu quero trazer algumas coisas para vocês aqui. Primeiramente, da onde surgiu a necessidade de se criar uma cooperativa. Hoje, nós temos o seguro tradicional, as cooperativas e as associações. Quando a cooperativa nasceu, ela veio da necessidade de atender um público aonde as seguradoras tradicionais elas não queriam atender. Então, dá oportunidade para que pessoas que não teriam talvez aquele valor ou aquele monte de regra que o seguro tradicional traz, então foi de suma importância para que as cooperativas elas não só fossem criadas, mas que elas viessem ganhar esse peso. Ou seja, a gente hoje aborda basicamente dentro de todas as pessoas que têm carro no Brasil, a gente pega um público de mais ou menos 85%, que é o que o seguro tradicional ele não quis, e também aqueles carros que são de alto padrão, coisas assim, são veículos que a gente também não é viável para nós termos na nossa base, por conta do custo que é agregado. Então, se desse um problema, por exemplo, numa Porsche, a gente tivesse lá na nossa base, se uma Porsche desse PT, então num custo ali básico de 600 mil reais, ficaria muito complicado, comprometeria muito do caixa da cooperativa para que a gente viesse estar oferecendo essa cobertura. Então, a cooperativa ela basicamente nasceu dessa necessidade. Então, hoje a gente não tem toda aquela burocracia que o seguro tradicional traz, então não fazemos análise de perfil, então a gente consegue trazer principalmente os carros populares, carros rebaixados, carros que têm alguns anos a mais de uso, que são 15 a 20 anos ali, a gente consegue oferecer essa cobertura, trazendo ali para esses clientes a tranquilidade e a proteção que eles não conseguiriam num seguro tradicional. Então, se a gente for ter a noção de que temos um público de basicamente 85% do mercado nacional para que a gente venha oferecer essa cobertura, faz com que sejamos muito mais assertivos, principalmente nos clientes que a gente vai oferecer o nosso produto, que é Anjo Benefícios. Então, eu venho trazer aqui para vocês algumas questões que é muito importante vocês terem a ciência para que vocês sejam muito mais assertivos e poupem muita energia na hora ali de oferecer a proteção. Carros como populares, carros rebaixados, carros ali com 20 e pouquinhos anos, que esses carros já estão rodando,
eles não são aceitos no seguro tradicional por conta desse monte de burocracia. Ou seja, se você tem 18 anos ou se você tem mais de 65 anos de idade, então esse valor sobe no seguro tradicional. Se você tem garagem em casa ou não, vai influenciar. Quanto tempo você tem de carteira, de CNH, vai influenciar. Sendo que as cooperativas, a Anjo Benefício hoje, ela não tem essa burocracia toda para que você entre na nossa base. Então, por quê? O nosso intuito, primordialmente, basicamente, é oferecer essa proteção, oferecer essa tranquilidade e oferecer esses benefícios para essas pessoas. Então, quando nós pegamos carros populares, por exemplo, então podemos ser muito mais assertivos quando entramos num grupo de Uber, por exemplo. Então, pegamos todos aqueles contatos e começamos a trabalhar um a um, as indicações. Hoje vemos que, primordialmente em Brasília, a maioria dos carros que transitam aqui dentro do DF, eles são de valores populares, variando ali entre os seus 65 até 140 mil reais, que tem alguns carros que eles têm um padrão um pouquinho mais alto, mas é onde a gente consegue oferecer essa cobertura. E tendo em vista que no seguro tradicional ficaria muito mais caro por conta de toda essa burocracia, as pessoas estão migrando e é o nosso trabalho fazer com que essas pessoas elas tenham a ciência de que tem uma válvula de escape, que é algo que vai oferecer toda a proteção. Então, basicamente, a gente consegue oferecer tudo que um seguro tradicional tem e muito mais por conta dos benefícios. Então, a cooperativa ela nasceu dessa necessidade de atender todo esse público e você tendo a noção de que nós temos essa possibilidade de atender basicamente a grande maioria, aqueles que são exclusos ou aqueles que eles têm a opção de ter um bom produto de qualidade que oferece um serviço formidável, que oferece uma entrega muito boa, mas por um valor muito mais acessível. Então, quando temos isso cravado na nossa cabeça, fica muito mais fácil de sermos assertivos em todas as pessoas que vamos abordar. Seja elas ali desde carros com 20 anos de uso, carros rebaixados, carros populares, carros com um valor um pouquinho mais alto, caminhonetes e tudo mais, conseguimos ali oferecer essa proteção para todos eles. Então, você ter essa noção vai fazer com que você seja muito mais assertivo na hora de você oferecer o produto, que é Anjo Benefícios. Então, eu só quero trazer aqui para vocês também algumas situações a qual a gente não cobre ou não é viável para a cooperativa ter esses veículos na base. Então, vai te poupar, mais uma vez, energia de você saber que, se a gente não atende, não tem o porquê a gente gastar energia ou tentar dar uma falsa sensação para esse cliente de que o carro dele seria protegido. Eu venho trazer algumas situações para vocês aqui do tipo, o carro com algum tipo de restrição judicial. Então, não é viável para a cooperativa porque a qualquer momento esse carro ele pode ser adquirido novamente pelo banco, pela financeira, enfim, qualquer situação do tipo. Carros acima de 300 mil reais. São carros que têm um valor muito mais alto e eles têm o mesmo risco ali que os carros populares têm também. Então, comprometendo ali um valor muito alto desse com a nossa base, seria algo que ficaria meio inviável. Então, através de estudos que a gente fez de mercado e tendo o entendimento de que para que a gente consiga fornecer a melhor entrega e no prazo estipulado, não seria viável ter esses veículos na nossa base. Bom, veículo que haja muita dificuldade de se achar peça. Por exemplo, eu gosto de usar sempre o exemplo do Tigo 7, o antigo Tigo 7, que são carros que eles vêm de fora, não foram muito bem, não tiveram uma comercialização muito boa no Brasil. Esses carros eles têm uma dificuldade muito grande de achar peça, quando quebra alguma coisa é um transtorno muito grande, então seria um prazo muito maior que teríamos que oferecer para o nosso cliente, para que ele viesse a ter o item dele devolvido ali após os reparos, caso acontecesse alguma coisa. Então, por essas questões, a gente optou, então, por um estudo que, para que viéssemos passar mais tranquilidade para os nossos cooperados, a gente não viesse atender. Então, isso vai te poupar energia de você saber que algum desses veículos, ou por questão judicial, ou porque é um veículo com um valor agregado muito caro, ou até mesmo esses veículos que não tiveram tanta saída no Brasil, e vocês vão ver ali que na hora de você fazer a cotação,
tem alguns veículos que eles não estão cadastrados na nossa base. Então, vai fazer com que você seja muito mais assertivo e você possa ser muito mais direto com o cliente. Aí, o que nós passamos para o cliente nesse momento? Porque, pô, todo mundo quer ter a condição de estar ali protegido e por um valor muito mais acessível. Mas aí eu faço esse contorno com o cliente de uma forma muito prática e muito simples, trazendo entendimento para ele de que, se nós comercializássemos esse produto, na hora que fôssemos entregar ali o prazo que estipulamos para devolver esse veículo para o cliente após um reparo, seria muito maior. O que causaria, muitas das vezes, um estresse no cliente, sabendo que ele tem que readquirir o bem dele ali, que foi para o reparo, só que isso vai demorar muito tempo. Então, às vezes, não compensa. Eu sei que para o vendedor, para mim, que sou um eterno vendedor, é muito complicado você não poder ali efetuar essa venda, mas isso acaba sendo muito menos, gerando muito menos dor de cabeça para a gente futuramente, do que simplesmente a gente perder aquela venda no momento. Mas tendo sempre a noção de que todo cliente ele é potencial para colocar outro veículo na base. Então, manter essa relação, explicar isso de forma muito didática para ele, fazer ele entender, fazer o cliente entender que nós não pegamos pelo próprio bem dele, vai gerar a sensação de que você, de fato, está preocupado com isso e de que, fato, que você não quer se comprometer com algo que não vai ser entregue no prazo. Então, isso daqui vai facilitar muito a vida de vocês na hora de fazer a cotação, na hora de apresentar para o cliente e saber que alguns veículos, eles não são adquiridos para a nossa base por conta disso. Então, time, que vocês tenham sempre a noção de que o cliente ele quer ser atendido, independente se ele vai conseguir ou não ter esse carro alocado na nossa base, traz a sensação para ele de que, pô, mesmo que o meu carro ele não venha fazer parte da linha de benefícios agora, talvez o carro da esposa, do irmão, então tratar essas pessoas com cordialidade, explicar da forma que tem que ser explicado, vai te gerar uma confiança e futuramente, se ele vier comprar um carro para a esposa, ou comprar um carro para o filho, ou comprar a mulher comprar um carro para o marido, enfim, vai fazer com que ela pense em você primeiramente na hora que for fazer essa aquisição. Então, sempre, o cliente, você tem que explicar para ele de uma forma que faça ele entender de fato que nós só não atendemos para o próprio bem dele. Time, espero vocês na próxima aula. Até já! Show demais, William. Eu descobri uma parada muito legal. Eu consigo continuar mexendo no computador quando você está falando, porque não pega. Ele fala assim na tua voz. Não saiu. Não, se eu estiver em silêncio, se estiver tipo assim, sai.